E aí, galera, hoje é dia de clássico carioca do Campeonato Brasileiro, um jogo bem importante entre Vasco e Botafogo. Partida, né, galera? Lembrando, a partida tem início 7 horas da noite, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É jogo importantíssimo, né? O Vasco precisando vencer para poder não se afundar, né, na zona de rebaixamento. O Vasco que nesse momento caiu uma posição, já que o Goiás venceu na rodada. O Goiás chegou a 35, o Vasco vai ficando com 34 e o Vasco está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Se o Vasco vencer hoje a equipe do Botafogo, o Vasco tem a possibilidade de alcançar o Cruzeiro, né, e jogar o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. Por isso que hoje é jogo importante, o Vasco tem que lidar esse jogo como uma decisão. E do outro lado, galera, o Botafogo, né? Botafogo viu a equipe do Palmeiras alcançar o número de pontos. Lembrando, o Botafogo tem 2 jogos a menos. Não importa, mesmo assim, alguma equipe já alcançou o Botafogo, coisa que algumas rodadas todo mundo falava: Ih, ninguém vai alcançar o Botafogo, ninguém vai alcançar. E agora o Botafogo tem que fazer esses 2 jogos que tem a menos, pontuar, porque senão vai ver o Palmeiras ultrapassando na próxima rodada, porque na próxima rodada a equipe do Palmeiras já pode ultrapassar a equipe do Botafogo. Lembrando que o Palmeiras enfrenta o Flamengo, então o Botafogo vai ter que torcer para o Flamengo vencer a equipe do Palmeiras na próxima rodada. E vamos acompanhar aqui as últimas informações desse clássico aí entre Botafogo e Vasco. Rodadas Olha lá. péssimas pro Bahia. Olha isso aí, ó. O Internacional 42. Não cai! 42 com esse time? O Cuiabá, 2 rodadas atrás, nem aparecia nessa parte da tabela. Tá em 12º, pô. Ih, mas tem quantos pontos? 40. Pelo menos uns 40 do Corinthians. E hoje podem Jogo ser a menos. ultrapassados ou podem ser alcançados. É difícil. É difícil. Pensando em Vasco e Goiás, eu acho que eles vão pontuar ali e brigar até o final, assim como Cruzeiro, Santos, Bahia, Corinthians e Cuiabá. E eu tenho pra mim que caem 3 verdes e um grande. Qual grande eu não sei. Então, Goiás pra você já Eu é. acho que o Goiás cai. Acho que cai os 3 verdes de baixo e um grande vai. Incluindo o Bahia no conceito grande. Eu não arrisco as 2 últimas vagas. Não. Pra mim, do Cuiabá pra baixo, o Inter, se parar de oscilar, esquece, vai embora. Vai engatar uma marcha aí e vai embora. Agora, do Cuiabá pra baixo, não sei. Não arrisco ninguém. O fio do Cuiabá tá virando, não é de agora, né? É. No retorno inteiro, quem viu a campanha do Cuiabá, que foi a melhor da história dele do primeiro turno, olha como o Cuiabá perdeu gordura. Sim. É uma espécie de Botafogo da parte de baixo. Muito bem. Já que estamos falando da parte de baixo, vamos falar também da de cima, das duas, porque hoje tem Vasco e Botafogo. O jogo do drama, posso dizer assim, Natália? Pode, claro. Temos uma tela para falar desse drama de São Januário, esse clássico histórico. Se o futebol futebol tivesse na placar, eu dava o título Drama em Preto e Branco. Ó, É isso aí. se não fosse o primeiro turno dos dois, né? Dá para falar isso em relação aos dois. Vasco e Botafogo no retorno do Brasileirão. O Vasco, 12 jogos, 50% de aproveitamento, melhorou muito em relação ao primeiro turno. 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Então ele fez, deixa eu ver, 15... É isso? 18 pontos ele fez, ainda faltando alguns jogos. No primeiro turno, o Vasco fez 16 pontos. Sim. Agora, faltando vários jogos, ele já fez 18. E foi o engate ali nas rodadas finais do primeiro turno, porque tinha 9, né? 17, em 12 jogos fez 17 gols e sofreu 13. Então ele melhorou em relação ao péssimo primeiro turno. E o Botafogo é o contrário, um primeiro turno espetacular e agora tem aproveitamento no segundo turno de time rebaixado. Esse aproveitamento de 36,4% é aproveitamento de quem cai ou de quem luta para não cair. 3 vitórias só em 11 jogos, 3 empates, 5 derrotas. Em 11 jogos fez 13 gols e sofreu 12, Natália. Olha que diferença de primeiro e segundo turno para os dois. Isso fala muito do que tem sido a história, né? Quando vem o Bruno Lage, que eu tinha esquecido o nome dele. Quando vem o Bruno Lage, É bom esquecer. se diz, o torcedor do Botafoguense também quer esquecer, professor. Se desmonta. Um time que abre 3-0 no primeiro tempo, avassalador em cima do Palmeiras. Não pode cair de produção. E aí a gente viu o jogo do meio de semana, o quanto um time está muito maduro para disputas de título e outro ainda sofre com algumas questões, principalmente emocional. Tem a questão da arbitragem, eu não vou entrar de novo nesse mérito, mas é um Botafogo que hoje precisa vencer para se acalmar.
para tomar cuidado, porque ainda tem um jogo de diferença, tem um jogo por fazer, pode abrir ali 6 pontos de novo, tem muita coisa para acontecer, tem confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, apesar do Flamengo estar abaixo, pode ser um jogo importante para o Botafogo observar. O Botafogo precisa fazer sua parte, o Vasco também precisa. Então hoje é briga de cachorro grande, são 2 equipes buscando a vitória pelos seus motivos e o Botafogo precisa ter emocional. Se começar a desandar a maionese, professor, vai azedar. Então, você falou 2 coisas. Você falou que o Botafogo precisa vencer para se acalmar. O Vasco também. E emocional, eu estava pensando até, antes da gente falar sobre esse clássico, porque acho que nunca um jogo... Nunca não, faz tempo que eu não vejo um jogo com tanta importância para o fator emocional. Sim. Os 2 times muito pressionados, cada um pelo seu motivo diferente. Mas o Botafogo, com a aproximação, com a queda que o Botafogo teve, a aproximação dos adversários, a virada que ele levou do Palmeiras, ele está pressionadíssimo. O Vasco lutando contra o rebaixamento com um monte de gente ali, o Santos ganhando, o Goiás ganhando. É difícil você ver alguém com pressão maior, né? O Vasco com vários rebaixamentos na história. Quantos? 3? Esse seria o 4 ou seria o 5º? Já perdi a conta, é mais do que 3. Então, Se você fator contar que mental ficou muito citado tempo, pela Teve um ano que Natália... não subiu, ainda conta, né? É óbvio que o técnico, o tático, o físico, tudo isso todos esses fatores são importantes e serão logo mais em São Januário. O mental, talvez mais do que nunca, hein, professor? Tem um lado bom do Botafogo, que é a bola. Você vê, não é a primeira oscilação psíquica ou psicológica do Botafogo no campeonato. O Botafogo perde um jogo para o Flamengo jogando bem e o técnico vem a público num desespero danado. Aí ele era o ponto fora da curva. Jogando bem, mas teve falhas defensivas ali, deram espaço para o Bruno Henrique jogar o jogo inteiro. Mas não era para o técnico vir a público e fazer o que fez. Né? Nada estava perdido. Contra o Palmeiras, você pensar assim, tem o lado bom, o Botafogo tem bola, gente. O Botafogo fez um primeiro tempo contra o Palmeiras que era para ganhar de 5. O Botafogo esteve a pique de fazer 4-1 naquele jogo aos 37 do segundo. Então o futebol tem. Agora a questão é a Cuca. O falecido Zezé Moreira, velho técnico de futebol, em 67 ele foi demitido do Corinthians. E o Corinthians não era campeão há 13 anos. E ele deu uma declaração, ficou para a história, né? Esse time não precisa de um técnico, precisa de um psicólogo. Talvez seja o caso do Botafogo nesse momento, botar a cabeça mais no lugar, né? Quanto ao Vasco, é claro que vai estar pressionado. Depois daquele primeiro turno, vai ser pressão até o fim, correndo atrás do prejuízo. Mas o Botafogo tem bola. Se ele se conscientizar disso, não perde esse título. E um Vasco que viu o resultado positivo escorrendo pelas mãos no jogo passado, né? Na rodada passada, contra o Goiás. Né? Porque abre 1-0, tem a chance de fazer mais um gol ali num contra-ataque, tem o Verratti expulso. Na retrasada, né? Porque na retrasada. O Cuiabá conseguiu acertar aquele contra-ataque que não conseguiu acertar. Exatamente. E a gente, antes de pedir também a opinião, a análise do Eugênio, é bom lembrar que além da pressão psicológica que tem o Botafogo, ele tem alguns problemas de escalação. Porque ele não tem o Adrielson. Ele não tem a zaga. Tem a aqui. defesa. Desfalques, ele não tem o Os Adrielson. 3 principais jogadores de defesa são o Cuesta e o Adrielson e o Marlon Freitas, que joga à frente deles. Sim. Temos Bom pro Vasco, hein? Temos então as prováveis escalações. Maço. Se a gente tiver, vamos colocar o Vasco de tanta gente, o Vasco de Barbosa, que dá o nome ao CT, não é isso? Aliás, onde o Boca Juniors treinou. Barbosa, Augusto e Rafael, Eli, Danilo e Jorge. O professor Celso sabe escalações mais do que Milton Neves. Tesourinha, Mané, Cademir, Jair e Chico. Sensacional. Esse é o expresso da vitória dos anos 40, 50. Botafogo de Túlio, de Gotardo. Do goleiro Wagner. Goleiro Wagner. Que jogou muito contra o Santos. Exatamente. É o Botafogo de... Aliás, primeiro o Vasco. O Vasco de Ramon Dias, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon Medel e Piton. Quando eu falo na lateral esquerda, eu me lembro de Felipe, de Pedrinho Vicensotti. Campeão de 82, campeão carioca de 82 pelo Vasco. Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Gabriel Peck, Verratti e Eric Marcos. Ou Paier. É o provável Vasco para logo mais em São Januário. Casa cheia. Pode ter as 2 torcidas, não pode? Torcida do Tem Fogão. uma torcida, uma parte pequena reservada na torcida do Botafogo. Majoritariamente do Vasco. Lúcio Flávio, técnico, com Perry no gol, de Plácido, Felipe Sampaio, Bastos e Marçal. Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo. Júnior Santos, Tiquinho e Vitor Sá.
o provável Botafogo para logo mais, Eugênio? O Botafogo sofre muito com a zaga, né? Porque o Botafogo não tem um zagueiro reserva que seja no nível dos 2 titulares. Aí quando você tem que colocar os 2 zagueiros reservas, é bem pesado. E além disso, o jogador que está à frente deles, que é o Marlon Freitas, que é uma peça importante do time, não só na marcação, mas também na saída de jogo. Acho que o Danilo Barbosa está mais perto da capacidade que tem entregado o Marlon Freitas no campeonato do que os 2 zagueiros, né? É uma zaga muito problemática e a gente viu o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, especialmente depois da saída do Adrielson ali. O Felipe Bastos é grandalhão, mas não tem o mesmo senso de colocação, de antecipação, de bloqueio que o Adrielson tem. E é um jogo fora de casa, com o Vasco que vem tendo a volta do seu centroavante, né? Verratti, que não jogou contra o Cuiabá, volta hoje, então acho que Verratti, a possibilidade de explorar muito essa fragilidade da dupla de zaga do Botafogo, que também é uma dupla de zaga, especialmente com o Cuesta, né? Que vai para o ataque, que se manda, que participa de bola aérea em escanteio. Então acho que o Botafogo chega com um estrago muito grande, porque o jogo com o Palmeiras, além do estrago da pontuação, pela derrota, da parte psicológica, Sim. por como foi a derrota, tem o estrago dos desfalques também, né? Jogadores que ficaram a partir dali suspensos. E o Botafogo vai ter muita dificuldade. A gente perguntava ali na tela, e você fez a pergunta, quem está mais pressionado. Eu acho que, apesar de tudo, mais pressionado é o Botafogo. Mas o Vasco corre risco de rebaixamento. O Botafogo está tentando o título brasileiro. Mas é pela história do campeonato. O Botafogo estava lá em cima e ele vem caindo. O Vasco está lutando ali. Ele deu uma melhorada, está tentando. Para o Vasco, a essa altura, se livrar do rebaixamento é o grande objetivo, é o título do momento. Sim. E para o Botafogo não ganhar é uma vergonha. Então o Botafogo está mais perto da vergonha do que do momento do Vasco de rebaixamento. O Botafogo chegou a abrir 11, né? O jogo de hoje reserva uma tragédia. Agora você falou. O jogo de hoje reserva uma tragédia. Ou para o Botafogo, ou para o Vasco, dependendo de quem ganhar, ou então para os 2, se houver um empate. Aí dá É ruim para os 2, né? Tragédia. Aí dá o título de amanhã, tragédia anunciada. Professor? A tragédia anunciada para algum dos 2, ou para os 2 lados. O Eugênio tem total razão, hein? É o jogo da tragédia. Quem perder é uma... Não que acabaram as chances do Botafogo ser campeão. Que vai ter que remar Nem mais. acabaram as chances do Vasco se livrar com uma derrota, mas é uma tragédia, é um momento, assim, de uma pressão ainda maior. Não é? É verdade, galera. Se eu vou falar, vou ser bem sincero, a derrota de uma das 2 equipes pode afetar o emocional delas para o próximo jogo, para o restante do campeonato, principalmente o Botafogo, porque o Botafogo está na luta pelo título. Tá vendo a equipe do Palmeiras alcançar o número de pontos. Beleza, aquele discurso, temos 2 jogos a menos, mas você precisa vencer. O número de jogos a mais não quer dizer que você tem os 3 pontos, não. Você precisa jogar e vencer. Entendeu? Você jogar e não vencer é a mesma coisa de estar o mesmo número de jogos. Entendeu? Então a pressão do Botafogo vai ser grande. Vai ser grande nessa reta final de campeonato, porque o Botafogo tá vendo outras equipes chegando, tá vendo o próprio o Bragantino, entendeu? O Grêmio também, a equipe também que encostou ali também. Entendeu? São muitas equipes encostando no final do campeonato. Então a equipe que vacilar agora vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. O Botafogo tá perdendo muitos pontos nesse segundo turno. Oscilou muito, a equipe trocou de treinador e tal, não deu certo, aí botou Lúcio Flávio, a princípio parecia que estava dando certo, venceu 2 jogos, e depois acabou que desandou um pouco, o Botafogo teve 2 derrotas e um empate. Já o Vasco vive aquele momento, jogou bem, mas não venceu. Tem que vencer, independente de qualquer coisa, tem que vencer, não tem esse negócio de jogou bem e não venceu. Esse negócio de jogou bem e não venceu não dá certo. O que importa é os 3 pontos. E nesse momento, a equipe do Vasco está precisando desses pontos. Entendeu? Na minha opinião, é muito importante o Vasco vencer no campeonato. Muito importante mesmo. Entendeu? A situação tá delicada. Entendeu? Tá delicada para o Vasco, porque uma derrota pode atrapalhar todo o planejamento do Vasco. O Vasco está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Aí não vence. Vamos supor, não vence. Na próxima rodada vai ter a pressão de vencer e vai ter que torcer para a equipe que está à frente, que é o Cruzeiro, o Santos e Bahia, que tem 37 pontos, não vencer também. Porque se essas equipes vençam,
e o Vasco não vencer, o Vasco pode ficar 6 pontos. E se o Vasco ficar 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, a equipe vai ser rebaixada, porque não tem como você, em 5 jogos, 6 jogos, você conseguir tirar essa diferença. É muito difícil. Muito difícil. Então, para mim, esse jogo é determinante para o Vasco. O Botafogo não. Derrota, na minha opinião, não quer dizer que a equipe do Botafogo vai perder o título, porque ainda temos jogos pela frente, né? Mas para o Vasco pode sim dizer um possível rebaixamento, caso o Vasco não vença hoje a equipe do Botafogo. Essa é a minha opinião, galera. Deixa a opinião de vocês nos comentários, que é muito importante para o nosso canal. E não esquece também, galera, de deixar seu like aí, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativando o sininho das notificações. Você não fica de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.